Então tem jogador, no entanto, que some. Ele falou, mas cadê ele, hein? E eu tava lembrando outro dia do Eloy, aquele canhotinho, meio loirinho e tal, que jogou no Santos, jogou no América, jogou pra tudo quanto é lado. Ô Eloy, cadê você, pô? O Ulisses Costa falou que você tinha morrido, pô, e você tá vivo, Eloy. Bom dia. Bom dia, Milton. É um prazer muito grande falar com você. Você é um dos ícones da TV e do rádio. Eu me lembro quando eu estava saindo lá, como diz Barbacena do Norte, né? Lá em Andradina, quando eu ouvia Fiore Giliotti, Walter Abrão, Geraldo Bretas, Eli Coimbra, e as transmissões do Fiore Giliotti, que não existia televisão naquela época, não tinha jogos ao vivo. Então você é um ícone, é um prazer estar falando com você, porque eu considero o rádio, nós ficamos conhecidos por causa do rádio. Nós crescemos gostando de futebol por causa do rádio também, porque nós ouvimos as transmissões, nós não tínhamos condições. E no interior de São Paulo era muito difícil os grandes times jogarem. Então a nossa vida toda foi conhecida por vocês. Então é um prazer estar falando com você. Estou muito feliz de falar contigo. Na sequência, para os mais jovens, vou mostrar quem foi Eloy, com essa canhotinha mágica dele. Jogou muita bola por aí. Mas antes, queria fazer uma justiça aqui, que eu falei do golaço da Rede Mulher, onde quando eu fiz 65, eu acho que quando tinha 56, 57, o YouTube tem a homenagem que o Fiore Giliotti fez a mim lá no golaço. Citei alguns que participaram comigo, esqueci de citar Luiz Mário Lombardi, querido. Tá escutando a abobrinha ainda, Luiz Mário? Cuidado, hein? Desinfeta o ouvido. Luiz Mário Lombardi, figura maravilhosa. Vladimir Antônio Zebini. Fábio Bola, eu já falei, mas tantos e tantos outros foram. Eduardo Savoia também foi, Ulisses Costa também foi. A gente fez uma família legal ali. Aliás, foi um dos melhores cenários de televisão que eu já tive, foi lá no Golaço. Foi realmente muito interessante aquele episódio, que durou 3 horas e meia. E desde já agradeço a um ex-diretor da Lupo, que é o Valquírio Cabral Ferreira Júnior, que patrocinou o programa há 3 anos e meio num canal fraco, mas que dava 1,6, 1,7 de audiência, muitas vezes mais do que qualquer outro canal fechado no horário, que era da tarde, das 6 da tarde até 7h30. Mas são 11 horas e 10 minutos. Meu caro Eloy, antes de mais nada, de Andradina para o mundo, diga com a sua canhotinha, com seus cabelos encaracolados, diria Roberto Carlos, você jogou em quantos times? 200 ou 300? Profissionalmente, eu conto até um Andradina, né? Porque eu joguei profissionalmente lá, novo. Depois eu fui para Araçatuba e no total foram 20 clubes, 5 na Europa e outros aqui no Brasil. Quais? Vamos à ordem cronológica. Cronológica? Se eu lembrar, vamos lá. Araçatuba, Juventus, Portuguesa, Inter de Limeira, Santos, América, Vasco, Gênova da Itália, Botafogo, Fluminense, Porto de Portugal, Boa Vista de Portugal, Loletano de Portugal, Ceará, o Fortaleza também, Nacional de Manaus no final da carreira e Operário de Campo Grande. Faltam alguns aí, mas não me lembro. O Americano de Campos você não jogou? Não. Aqui no Rio só eu joguei no América, Campo Grande com o Cláudio Adão e com o Roberto Dinamite também. Aquele Luiz Alberto, quarto zagueiro do Bangu 66, foi teu técnico em algum time? Não me lembro, Milton, não me lembro. Ah, tá. Mas deixa eu te falar, você vê, pro ouvinte, quem é Eloy, pô? Até porque é um nome relativamente comum, né? Se você chamasse Eloy Caça-Rato, todo mundo ia lembrar. Mas eu lembro da tua canhota, cara. A tua canhota lembrava muito a do Neném do Vasco. E segundo o Rogério Assis, Adonis Alonso, o torcedor do Palmeiras, dizendo que o Corinthians está muito ruim. O Antônio Toledano dizendo aqui também que o Corinthians está muito ruim. O Antônio Toledano é São Paulino. Estão dizendo que você, Eloy, que você era tão hábil com a tua canhota, tão hábil quanto o Messi, que você era um Messi de ontem. Cada um tem a sua qualidade, né? Eu era um jogador muito corajoso, era um jogador que ia muito para cima, não tinha medo. Você sabe que na minha época, Milton, não tinha tantas câmeras como tem hoje, então havia muita deslealdade. Inclusive o Zico, né? Um grande exemplo mais assim, que ficou mais recente, né? Da maldade do jogador, né? Então, hoje é mais fácil. Hoje o jogador segura a camisa, toma amarelo. Se eu jogasse hoje,
as pessoas falam do Pelé e tal, né? Se joga hoje, se encosta, é falta, o Pelé fazia 3.000 gols, entendeu? Porque hoje é muito fácil, o último zagueiro não pode fazer falta, que é expulso, o goleiro não pode fazer, que é expulso, então ficou muito fácil o futebol hoje. Infelizmente, tem poucos jogadores de qualidade do meio para frente que vão encarar os adversários, mas hoje é muito mais tranquilo de jogar. Além das leis da FIFA que você observou aí, hoje protegendo o craque em relação ao Pelé, e eu concordo, o Pelé fez pouco gol, ele era para ter feito 3.000 mesmo. Você já pensou se o Pelé joga contra essa becaiada ruim de hoje? Com esses gramados espetaculares, com a fiscalização da televisão, com material esportivo espetacular, porque vocês jogavam bola com aquelas camisas de algodão, com 5 minutos elas pesavam 5 quilos. Chuteira muita que tinha prego ali no calcanhar do jogador. E alimentação, comia-se pão com mortadela no caminho do campo, entendeu? Então é o seguinte, hoje tem fisioterapia, medicina avançou. O Coutinho Calvé do Santos pararam de jogar com 27 anos, com uma contusão 5% menos, 5% da gravidade do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno estava inutilizado e ganhou uma Copa do Mundo por causa da medicina atual, né? Agora o Calvé e o Coutinho pararam de jogar com 27 anos. Um absurdo, né, Eloy? Com certeza, Milton. Os jogadores de hoje têm toda a assistência. Eu me lembro, Milton, que a gente tinha que comer... todos os jogadores da minha época sabem disso. Era purê de batata, um filé e o arroz branco. Não podia nem um sorvete, uma salada, uma banana, não podia. E às vezes eu ia para o campo morrendo de fome. Eu passava mal, muitas vezes eu passei mal, vomitei, não sabia o que era, mas não tinha alimentação. Não existia recuperação nenhuma, os treinamentos eram todos errados, era subir arquibancada. Às vezes nós tínhamos que atravessar o campo carregando os jogadores nas costas. Então era muito complicado. Hoje não, hoje, nossa, como você falou, você tem visão. As chuteiras, eu me lembro que tinha um pé de ferro, que a gente sabe que os mais velhos, dentro do vestiário, e acabava o primeiro tempo, o roupeiro ia bater a chuteira por causa dos pregos, que os pés nossos terminavam cheios de sangue. E aquelas meias também não ficavam em cima, nós tínhamos que colocar aquele torniquete, né? Em cima da panturrilha para segurar a meia, aquilo prendia a circulação do sangue. As bolas eram horrorosas, pesadas. Eu me lembro que quando a gente, nos treinamentos, ia chutar a gol, quando aquelas bolas novas do início da semana estava para treinamento, a gente chutava e saía correndo para pegar a bola outra vez. Tal a dificuldade que tinha. E em tudo, em material, em condições e tudo. Você falou no início do programa, eu vi você falando de uma equipe aí, eu não sei qual, que dormiu no chão aí. Nós também, várias vezes. O Barbarense. Não pode, isso é inadmissível hoje. O atleta tem que ter toda a segurança, porque ele é muito cobrado. Mas eu entendo, né? Mas é assim. E ganhava-se muito pouco, né, Eloy? Milton, nem fala, Milton. Nós tínhamos o tal do passe preso. Eu me lembro que no Juventus, um dos times que eu fui considerado uma revelação do futebol paulista, eles falaram que não ia me liberar de jeito nenhum, porque eu queria um salário melhor, eles falaram que não ia dar e que eu tinha que assinar pelo mesmo valor, senão eu ia parar de jogar, me deixaram 2 meses excluído. Aí foi o primeiro, aí eu fui para a Portuguesa, aí na Portuguesa era o Enéas, que fazia uma dupla comigo, eu fui muito bem, eu queria ganhar um saláriozinho melhor também, me encostaram também, falaram que eu reclamava muito, e não era, poxa, é que eu tinha aluguel atrasado, a minha família, 3 meses de salário atrasado, e eu trouxe toda a minha família do interior de São Paulo, de Andradina, para morar comigo em São Paulo, e muitos amigos também que eu tinha lá, porque Andradina é uma terra que não dava oportunidade para ninguém, e a minha casa era cheia de amigos, tanto para futebol, como para arrumar emprego para eles, e graças a Deus eu me sinto feliz por isso, então eu passava aperto, e não tinha empresário, não tinha nada, então eles davam o que queriam. Aí eu fui para o Inter de Limeira, recomeçar outra vez. Graças a Deus eu fiz um bom trabalho, ganhei a bola de prata, aí escolhi o Santos como um time para mim, daí fui saindo, não é às vezes falar, Eloy, porque você foi, rodou tantas equipes, é que eu tinha um objetivo de jogar no Rio de Janeiro, Maracanã, aquilo para mim era um sonho, graças a Deus foi realizado, e eu também tinha um sonho de jogar na Europa, e na Europa na época, a Itália era o grande centro, eu fui jogar lá com grandes craques, mas infelizmente quem fazia o contrato era eu recebi $200 mil, Milton, por 3 anos. Então seria como se hoje eu recebesse 2 milhões de reais
por 3 anos, aí você divide isso, quer dizer, é uma loucura, mais a família que a gente ajuda, então é normal, os jogadores da minha época passarem por dificuldade. Tem um grande ídolo do futebol brasileiro, que ele estava totalmente quebrado, e graças a um time que eu arrumei para ele, que ele se levantou. Eu nem vou falar o nome, mas é uma fera que vocês nem vão acreditar. E jogou, e ele falou: Eloy, esse foi o melhor contrato que eu fiz na minha vida, e foi num time pequeno, entendeu? Mas peraí, Eloy, mas se ele tivesse ficado numa pior, você não ia contar, mas como ele ficou numa melhor graças a você, não custa você dizer o nome dele, por favor. Sabe, Milton, é difícil falar, mas foi o Roberto que jogou comigo no Vasco. Ele hoje, pô, graças a Deus... Ah, o Roberto Dinamite? É um admirável, querido amigo meu. Nós temos um relacionamento muito bom, mas ele ia jogar na Bolívia, Milton. Ele estava com um contrato feito para jogar na Bolívia. Aí nós fomos o Campo Grande era um português, e ele falou: poxa, Eloy, você imagina o Roberto vestir a camisa do Campo Grande? Eu falei: presidente, deixa comigo que eu vou convencê-lo. Aí eu me lembro que eu liguei para ele no sábado à noite, e era a época ainda de secretária eletrônica, e eu tinha ido ao teatro com a minha esposa. Quando eu voltei de madrugada, a secretária estava piscando assim com a loucura, aí só recado: Eloy, me liga, Eloy, me liga, Eloy, me liga, Eloy, me liga. Aí eu liguei para ele no domingo de manhã e pronto, já fomos no domingo de manhã mesmo para Campo Grande, e ele fez o contrato, e dali ele se recuperou, voltou pro Vasco, e aí pronto, e se recuperou totalmente, entendeu? Mas... E foi pro Barcelona, foi pro Barcelona. Não, já tinha ido. No Barcelona ele fez um contrato bom, mas ele voltou em 3 meses. Ele não recebeu o dinheiro. Ah, tá. Entendeu? Ele não recebeu o dinheiro lá. Porque lá você recebe, né, parcelado, né? Não é como hoje, que tem luvas, que tem não sei o que. Não tinha. Na nossa época não tinha. É mesmo, rapaz. O Roberto Dinamite jogou no Campo Grande, tinha esquecido disso. Ele jogou junto com ele e o Cláudio Adão. Foi um time até bom, fez uma boa campanha no Campeonato Carioca. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa, tanto para ele como para mim, para o Edu, que era o nosso treinador. Edu Coimbra. Lá no estádio Ítalo... No estádio Ítalo Del Cima. Ítalo Del Cima, exatamente. No Campo Grande. Escuta, o Edu, más e boas línguas dizem que o Edu jogava mais que o Zico. Isso é mentira ou é verdade? Olha, era um talento, mas a gente tem que pegar o histórico, né? O Zico é impressionante, né? O Zico tá entre Maradona, Platini, Zidane, essa fera aí. Agora, o Eloy, vamos fazer uma homenagem. Eu gosto muito do Juventus, lá do Armando Rauch, o Rei do Cavalo, e de outros que o sucederam. O Juventus está aí, heroicamente não vende o Rua Javari, porque eles têm trocentas milhões de propostas de construtoras. A Esser, do Rafael Horner, quis comprar lá a Rua Javari e fazia lá dois arranha-céus lá, 2 condomínios do primeiro mundo, fazia também um shopping, e o Juventus ia ser dono de vários andares, porque não sei o quê, mas o Juventus não vende. Eu gosto muito do Juventus como todo mundo gosta, entendeu? Desde os tempos do Brida e Brecha, mas desde os anos 60, com o Hidalgo, o Antoninho ponta direita que foi pro Vasco. Esse homem aí me ajudou muito. O Antoninho perdeu um braço na prensa, rapaz do céu. Puxa. Morreu. Então, tinha centroavante que veio de Barreto, chamado Andes também, mas jogaram milhões de jogadores que terminaram a carreira lá. O Oberdan Catani, Geraldo Escoto, Rodrigo Statu, o próprio Vampeta. Jogadores velhos acabaram na Rua Javari, que é o cemitério dos elefantes, eu diria. Lá tem ainda o seu Elias, né? Que morreu o seu Elias. Ah, é? Elias Pássaro voou pro céu. Elias Pássaro. Quem que jogava com você? Vamos ver. Olha, jogou comigo o Carlos, o Guassi, o Arnaldo, o Deodoro, o Missi, a Taliba, mas aí também a Dinan, Tatá, o Tata, que trabalha com o Muricy, né, que trabalhou com o Muricy, o Luiz Antônio, e o que me deu mais força foi o Toninho Minhoca. O Toninho Minhoca, ponta direita. Ele me ajudou muito, porque eu estava vindo do interior e no meu primeiro contrato eu queria ajudar a minha família, ele se preocupou em comprar os móveis para mim em São Paulo, para ir para Andradina. Ele foi muito legal, ele foi um pai para mim, me ajudou demais. O Juventus para mim é inesquecível, eu amo esse clube. O Antoninho Minhoca, que morreu, né, que perdeu um braço numa prensa,
O Antoninho, ele demorou demais para sair do Juventus, como o Ivair da Portuguesa. Como o Eduzinho, irmão do Zico do América. Demoraram muito para sair. Aí quando ele foi pro Vasco, o Antoninho, maravilhoso, não foi a mesma coisa. Agora você falou do Luiz Antônio. Eu lembro desse Luiz Antônio, que era um ponta-direita negro, forte, atarracado, que era chamado de LA. Isso mesmo. LA. E você falou do Guassi, que era um loirinho, quarto zagueiro, que jogou no Guarani. Zagueiro. Muito bom jogador, de Piracicaba, se não me engano. Guassi, ele jogou no Guarani também. Então, são jogadores que marcaram época, né? Sem dúvida alguma. Agora, quem era o técnico lá? Era o Milton Buzeto? Milton Buzeto. Eu jogava em Araçatuba, eles foram fazer um jogo lá de aniversário da cidade, e eu joguei muito bem. Aí ele falou, poxa, eu vou levar esse menino para substituir o Ziza. O Ziza estava indo para o Atlético Mineiro, aí ele achava que o canhotinho daquele lado ali ia ajudar, e graças a Deus foi sucesso. Você jogou com o goleiro Miguel? Miguel, joguei com o Miguel lá também. Então, Miguel... eu esqueci o nome de um goleiro que era do Corinthians também. Colonese. Armando Colonese. Olha aqui, ó, o Miguel era muito meu amigo, porque ele ia muito ao Detran, onde eu trabalhava. E o Miguel, ele usava uma cabeleira no fim de vida horrorosa, não sei se chegou a ver. E ele foi casado com a filha do Silvio Moredo, diretor de futebol maravilhoso, o rei do granito e do mármore. E até o filho dele me ligou sexta-feira para tratar de outro assunto. E aí eu vou dizer uma coisa para você. O Miguel, infelizmente, rapaz, o rei da cera, ele se envolveu... O rei da cera, isso ele se envolveu com droga. Aí um dia ele não acredito. Aí um dia ele foi preso. Tava preso. Negócio de cocaína, não sei o quê. Aí eu ligo lá, um domingo como hoje, um domingo de manhã, naquele tempo você tinha muita maleabilidade nas concentrações, as concentrações não eram fechadas, eu falava com todo mundo, das 9 da manhã até 2 da tarde, quando aí sim eles iam para a preleção, almoçar e tal, acabavam as entrevistas. Fiz milhões de entrevistas domingo de manhã. E aquela entrevista foi demais, porque o delegado lá da delegacia tinha trabalhado comigo no Detran. Aí eu falei com ele, doutor, eu quase falei o nome dele aqui, mas... entendeu? Aí ele falou, mas não pode falar com preço. Pô, doutor, ninguém tá escutando mesmo, quebra o galho aí, pô, nossa velha amizade aqui. Ele chegou lá na grade, esticou lá um telefone da secretária que é um pouco perto da grade, esticou lá um fio e tal, e ele atendeu lá dentro da grade. E ele me deu uma entrevista de uma meia hora, o Miguel. O Miguel era um cara maravilhoso, mas a droga atrapalhou a vida dele. Nossa. E os presos, nunca vi que eu precisava, a gravação lá na rádio onde eu trabalhava, de certo ainda tem lá. Os presos tinham uns 20, 25 pelo som que eu ouvi, começaram a gritar, Miguel, Miguel, segura Miguel, segura Miguel, os presos torcendo por ele. Porque mesmo ali na cadeia, a gente há muito perigo, tem muito bandido, sabe como é que é? Ele, no entanto, era tratado lá com o maior respeito, como ídolo e tal. Ele era muito boa gente, o Miguel, né? Mas é vivo, né? Morreu. Ah, morreu? Morreu faz tempo, morreu. A droga complicou a vida dele. Nossa. E ele separou da filha do Moredo, aquele negócio todo. Depois de velho, né? Mas ele usava uma peruca que eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Ele comprou até de um rapaz chamado Mauro Calvo, que tomou Doril e sumiu. Mas o negócio é o seguinte, o Miguel teve um jogo Santos e Portuguesa. O Miguel, hoje é cronometrado, são 5 segundos, o goleiro tem que se livrar da bola. Naquele tempo, o Leão era o campeão mundial da cera, mas o Miguel era mais ainda. Aí um dia teve um Santos e Portuguesa, o Santos perdendo de 1-0, o jogo empatado, o jogo acabando, e o Miguel pegava a bola e ficava lá, e o juiz ficava olhando. Aí o Pelé foi lá, levantou o Miguel com respeito e tal, falou, Miguel, nós estamos aqui para jogar bola, olha quanta gente, para com isso é coisa feia, isso é um negócio, não deve ser feito. Mas ô Pelé, você quer que eu largo a bola para você fazer gol em mim? Eu vou se encebar aqui, o juiz não fala nada, ele é burro. Eu nunca vou me esquecer disso, porque ele me contou isso debaixo das marquises do Detran, do lado da minha Brasília EO 2222 que eu tinha. Ele era muito gente boa, Miguel, mas infelizmente a droga matou. O alterocopismo mata, a cocaína mata, como é que chama aí, o crack mata moralmente, jeito que moralmente, o bêbado quanto mais, o viciado quanto mais, eles saem das gôndolas da vida, eles vão pro inferno profissionalmente, pessoalmente, e afeta a família, por mais vagabundo e sem vergonha que o cara seja. Agora escuta aqui, já falamos do Juventus com o hino do Juventus, eu quero agora que você fale dos jogadores do Santos Futebol Clube com o Eloy, com a sua canhotinha mágica na Vila Belmiro. Vamos ver de quem você lembra. Nossa, Milton, a maior história minha, Milton,
Você sabe que quem mora no interior de São Paulo e Andradina na minha época, eu passava o videotape, passava assim 15, 20 minutos, eu não sei se era na Rede Tupi, e era muito mal a imagem, preto e branco. Então eu tinha a minha geração, que eu amei, foi a de 70, de Pelé, aquele timaço lá, né, pela Copa do Mundo. Foi a primeira que eu vi, né, eu tinha acho que 13 anos na época, não sei. Então meu maior sonho ali foi conhecer o Pelé. Eu me lembro que é a única pessoa, eu conheci grandes nomes, grande gente, mas o Pelé foi, o Santos, eu me lembro, o primeiro dia que eu cheguei no Santos, eu já estava treinando, e ele foi treinar lá, e eu cheguei no vestiário, quando eu olho lá, sentado do lado da onde eu me trocava, o Pelé, na hora eu saí do vestiário, comecei a tremer, falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu preciso ir lá, e aquele homem tá lá, meu Deus, o que eu falo? Aí eu fui, e aí ele olhou para mim e falou, Eloy, poxa, o Santos contratou, você é o jogador que a gente precisava. Eu quase desmaiei. Sabe o que eu falei pra ele, meu? Poxa, Pelé, posso tirar uma foto com você? Assim, tão emocionado que eu fiquei, porque ele era o meu grande ídolo, ele e o Rivelino, mas ele era o ídolo mundial, né? Então tá próximo àquela figura, pra mim foi emocionante. Aí eu me lembro que depois, ele falou, pode ir pro campo, que a gente tira foto lá. Aí eu fiquei no campo assim, falei, pô, ele não vai se lembrar. Aí, e olha que eu jogava com Palhinha, Nilson Dias, Chicão, o Chicão de São Paulo. O time do Santos era um time de jogadores malandros, né? Aí quando eu fui pro campo, o Pelé subiu e me chamou. Eloy, vem cá, vamos tirar as fotografias. Aí o Pelé muito simpático, tirou agachado, de pé, virado, de tudo quanto é jeito. Aí vieram também Palhinha, Chicão, esse Pedrilson Dias, todos também que falaram, poxa, nós nunca tiramos uma fotografia junto com você, Pelé. Podemos tirar? Então fez uma filinha. Então esse foi o meu início no Santos. E depois eu peguei uma equipe maravilhosa ali, graças a Deus eu fui muito bem. Era Juari, era João Paulo, era Pita, Marola, Joãozinho, Suemar, faleceu, Gilberto, e estava ali ainda o Clodoaldo. Mas para mim foi um sonho, né? Porque era um time que eu tinha um sonho de vestir a camisa do Santos por causa do Pelé, né? Sabe o que o Gilberto Sorriso faz hoje? Ele é animador de velório. Ele fica lá no Araçá. Tá, brincadeira. Então tá um morto lá deitado e tal, e ele chega e começa a dar risada. E começa a dar risada e contar piada. Aí a turma começa a rir. Só que de vez em quando o morto senta no caixão e fala, pô, não posso nem morrer sossegado, rapaz, vai embora daqui. E deita e continua morrendo lá. Esse é o Gilberto Sorriso, animador de velório. Você mesmo. Milton, não esqueço não daquele jogo do Grêmio e Ceará, que você pegava no pé do Godoy. Do Godoy, e é verdade mesmo. O Godoy é gente boa, gosto dele, adoro ele, mas aquele jogo nós perdemos por causa da arbitragem. Ah, você estava no Ceará nesse dia? Lógico. Pô, mandaram sentar porrada em mim no jogo. E foi... Tanta porrada no Eloy, e aquele Dinho lá, acho que era o Dinho, sentou, me tomei tanta porrada. É o Dinho, jogo. O sergipano Dinho do São Paulo, que mora em Porto Alegre. Isso, exatamente. Olha, Milton, eu vou ser sincero, você sabe por que o Ceará não foi campeão? Porque no domingo antes do jogo, que o jogo primeiro era na quarta-feira no Ceará, Grêmio e Ceará. Mas nós tínhamos um jogo no domingo anterior contra o Fortaleza. E eu pedi pro presidente, falei, presidente, não coloca o time titular. Coloca o time em reserva porque é um clássico. Não, nós temos que ganhar de qualquer maneira do Fortaleza. Eu falei, presidente, o importante para nós é a Copa Brasil, nós vamos ficar na história. Aí, resumindo, colocou o time titular contra o Fortaleza, foi uma porradaria, 6 jogadores expulsos, eu fiquei no campo até o final do jogo, correndo igual um maluco, e chegou na quarta-feira, lá, que era pra gente tirar proveito, foi 0-0, e aí nós estamos em desvantagem, né, lógico, pro Olímpico. Mas eu acho que foi por causa disso. Então, 0-0, 94, 0-0 lá em Fortaleza, 0-0 Grêmio e Fortaleza. Aí volta no Olímpico em Porto Alegre. Nildo, nunca vou esquecer esse nome, Nildo fez 1-0 pro Grêmio. Aí o jogo vai rolando, pênalti no Sérgio Alves. Isso. E o Oscar Roberto Godoy, que sempre foi um cara eu trabalhei muito com ele. Aliás, eu que o coloquei na televisão, ele é um sujeito muito honesto, ele nunca puxou o saco de ninguém. Se ele puxasse o saco, ele tinha ido pra FIFA, pra Copa do Mundo, etc. Ele sempre foi ranheta. Pecava pela sinceridade. Isso, e ele não deu o pênalti. E naquele terceiro tempo épico, a gente reuniu Godoy e Sérgio Alves. O Sérgio Alves estava jogando na Ponte Preta. E passamos o lance, entendeu?
E o Godoy falou, não marquei porque não foi. Aí o Sérgio Alves foi. Aí os outros componentes da mesa, tava até Robinho, Kaká, todo mundo falou. Até pra tirar pelo no Godoy, porque sempre foi um cara assim, cara feia e tal, mas sempre boa gente. Aí a turma falou, pô, Godoy, foi pênalti, foi pênalti, foi pênalti. Aí eu recebi o título de cidadão de Fortaleza. Aí o Godoy, tá vendo? Foi por causa do meu pênalti, por isso que você ganhou. Você puxou o saco deles, eles te deram o título de cidadão de Fortaleza. Mas foi pênalti. Mas, Milton, além disso, ele expulsou o nosso zagueiro, o Vitor Hugo. Por reclamação. Aquele back central que era do Guarani, do Bragantino, do Flamengo. Era uma segurança para nós na zaga. Mas nós ficamos com um jogador a menos. E na quarta-feira tivemos outro Ceará e Grêmio lá em Porto Alegre, apesar que o Grêmio jogou com o terceiro time, o jogo foi 1-1, e foi o Sérgio Alves a sofrer aquele pênalti, muito bem. Isso. Remeteu ao coração do torcedor do Vozão aquele jogo teu, que eu não lembrava que você estava em campo, de 94, porque o Magno Alves, com 70 anos, ele fez 1-0. Aí o pessoal lembrou do Sérgio Alves, que sofreu aquele pênalti em 94. Então a internet bombou, porque o pessoal falou, tá vendo? Os Alves em Porto Alegre, do Magno Alves valeu, do Sérgio Alves o pênalti não valeu. Entendeu? E ele expulsou o Vitor Hugo por reclamação. Por reclamação. Mas vocês ficaram realmente inconformados. E o Estado, a metade do Estado do Ceará, até hoje está inconformado, porque eles entendem, e é verdade, que seria o único grande título nacional da vida do Ceará, né, Eloy? Seria. Quer dizer, mas o pênalti tinha que ser convertido também, né? Quem quer bater? Era você? Mas eu confiava no taco. Sim, mas era você que ia bater? Era. Então. Agora, deixa eu contar uma outra coisa pra você. Eu te perguntei do Luiz Alberto, porque o Luiz Alberto, uma vez eu fiz num domingo pela manhã uma entrevista com o Luiz Alberto, quarto zagueiro do Bangu de 66, não sei se você lembra dele. Ele virou técnico, agora sumiu. O time era Ubirajara, Fidelis, Mário Tito, Luiz Alberto, Ari Clemente, Jaime e Ocimar. O Ocimar foi da Portuguesa, o Jaime veio do Palmeiras. O ataque tinha Paulo Borges, Cabralzinho, que mora em Estocolmo. Centroavante era o Ladeira e ponta esquerda era o Aladim. Muito bem. E aquele time lá foi campeão carioca de 66. E o tempo passou, o Luiz Alberto virou técnico de um time pequeno no Rio de Janeiro. Então que tava jogando uma partida lá e que você naquele dia estava jogando muito mal. Ele me contou isso no ar. E ele resolveu tirar você. Então levantou a placa, sei lá, camisa 10. Aí você ficou lá no meio do campo fazendo sinal. Não, eu não saio, não adianta, eu não saio. E realmente não saiu. Aí ele falou, tá bom. Aí durou uns 10 minutos depois, ele teve uma falta qualquer, ele pegou, chamou os 8 jogadores mais ou menos, mais próximos assim, para instrução, enquanto o jogador machucado do outro time era atendido pelo massagista e pelo médico. Aí você chegou também para ouvir instrução. Quando você chegou, ele pulou nas tuas costas no cangote, arrancou você pela camisa do campo. É verdade isso? Não, isso é folclore. Eu vou contar uma coisa pra você. Ele que contou. Eu vou contar uma coisa pra você. Eu estive uma vez no Maracanã, Botafogo, o Botafogo era um timaço. Era o Renato, Pé Musto, o Alemão, Berg, Josimar, Baltazar, e eu jogava nesse time e o Abel era treinador. E nós tínhamos um jogador nesse plantel que era, naquela época, ele era muito mal pro grupo, mas ele era um dos ídolos ali do Botafogo. Mas ele estava muito mal, estava egoísta no jogo e tal. Aí de repente eu olhei e vi a camisa 10 para substituir. Eu falei, pô, o Abel tá de sacanagem. Aí eu falei, não vou sair não, meu irmão. Não vou sair não. E o Abel com aquele jeito dele. Aí eu falei, pô, vou sair. Aí eu saí, passei perto dele, reclamei com ele, caramba. Chegou no vestiário, tiveram que segurar o homem. O homem virou uma fera e eu também estava, porque eu era um guerreiro, não gostava de perder jogo de jeito nenhum. E foi a única vez que aconteceu esse tipo de coisa. Mas, também vou te contar, eu vi o Rummenigge, você sabe muito bem quem é, na Internacional jogando contra o meu time, a placa 10 levantar e ele fazer não saio, e não saiu. E depois deu entrevista, falou, eu só saio se entrar o melhor do que eu. E também vi o atacante da Itália, Giordano, né, contra o meu time também, lá no estádio do Gênova, a placa 9 subir, e ele fala, não saio, e não saiu, entendeu? A gente gostava muito, a gente era egoísta, a gente não gostava de sair de jeito nenhum, não admitia ser substituído,
Mas tudo bem, essa aí é folclore, essa aí do... Não, do mas Roberto agora eu vou folclore. consertar. Eu tenho, modéstia à parte, uma memória muito boa na memória do futebol. Mas você foi falar de alguns jogadores do Botafogo e você mesmo vai falar: ah, verdade, ele era loirinho como eu. Eu tô confundindo o Eloy com Berg. O E também o Berg, alemão. foi o Berg que não quis sair, e dali uns 10 minutos juntou os jogadores ali, o Luiz Alberto foi lá e pescou ele, avançou nele, arrancou ele. Não foi Eloy, foi Berg, nomes pequenos e dois loirinhos. Foi o Berg, Era o Berg, tá certo. E agora... Milton, você desculpa, a maioria dos clubes que eu passei, eu fui capitão da equipe, quando não era o segundo responsável pelo grupo, porque eu me dedicava muito, era o primeiro a chegar, era o último a sair, e me empenhava nos jogos, me preocupava com a situação em que os jogadores novos chegavam na cidade, eu procurava um lugar bom, falava um lugar bom para eles morarem, dava carona para eles, era o primeiro no vestiário a ficar junto deles, para dar apoio. Isso aconteceu até com o Mili Narzik, que você sabe muito bem quem é, goleiro do Porto, que não falava uma palavra em inglês, em português, em francês, em nada, e chegaram lá e falaram para mim: Eloy, traz o homem todo dia pro Porto e leva. Agora você imagina, eu falava para eles, eu conversava com ele por gestos, parecia dois mudos. Ele entrava no meu carro, nós andávamos 20 quilômetros para ir, 20 para voltar, mudos. Até que com o tempo a gente isso tornou-se uma amizade maravilhosa, que até hoje eu tenho com ele, com o Mili Narzik, goleiro, e com o Madjer, a que você sabe muito bem quem é. Da Argélia. Essa equipe do Porto, nós fomos campeão mundial, fomos campeão da Champions League de 86, 87. E tinha o Futre, que você sabe muito bem, você é um grande conhecedor do futebol. Português. Eu sou um dos poucos jogadores brasileiros que sou campeão da Champions League também. Olha, você falou, o Mili Narzik era polonês, não, goleiro? Polonês. E o Madjer era da Argélia. Argélia. Jogou com o Juari também. Eu não sabia. Juari, Casagrande. O técnico não era o Mourinho? Não, era o Arthur Jorge. O centroavante, Arthur Jorge, histórico. Arthur Jorge, isso mesmo. Um ex-centroavante. Mas o Porto não ganhou o Mundial só na época do Juari? Ganhou só lá. E depois ganhou com o Carlos Alberto, com o Mourinho. Tem 2 títulos de Mundial. Carlos Alberto Silva? Carlos Alberto... Não, o Carlos Alberto, jogador aqui. Jogador. O Carlos Alberto está hoje no Atlético Paranaense, rodou o Brasil e tal. Isso, aliás, o Mourinho... Tem 2 títulos... Não, tem o campeão do mundo, eu acho que só foi com a gente. Eu não me lembro se eles ganharam esse depois daí, da época do Carlos Alberto, não. Do Mourinho, não sei. O Mourinho... Mas na minha época foi em cima do Bayern de Munique, 2-1, gol do Madjer de Juari. E você jogou essa partida ou ficou na reserva? Não, por estupidez minha. O que foi? Quer que eu te fale por quê? Vou te dizer, olha, você sabe muito bem que o Ibrahimovic saiu do Barcelona porque ficava assistindo o jogo várias vezes. O Thierry saiu do Barcelona e tantos outros grandes jogadores, eles não gostam de ficar de fora de jogo nenhum. E isso eu vi com o próprio Casagrande também lá no Porto. A gente quer participar de todos os jogos. E lá eles fazem um plantel muito grande e faz esse revezamento. Mas só que tem jogos bons que você não vai e você queria ir. Eu me lembro numa quarta-feira que nós jogamos pela Champions com um time francês, o Casagrande fez 4 gols. Aí no domingo, no Campeonato Português, um jogo Gorô-Costô lá, que ele ia poder fazer mais gols, ele nem concentrado foi, nem relacionado foi. Então ele ficava bronqueado, o Juari ficava, eu ficava. Então nesse jogo contra o Bayern de Munique, ele não queria me levar. Ele queria me levar no banco, e eu reclamei. Isso depois ele até falou: poxa, Eloy, você me desculpa, eu falei com você, tudo. Mas eu deveria ter ido e não fui por birra, entendeu? Porque queria jogar. Coisa errada, né? Mas isso não aconteceu só comigo, isso aconteceu com os grandes também. Vou fazer o quê, né? Pô, mas o Eloy, você tem uma história muito maior que eu imaginava, viu? Nem lembro. Poxa. Não sabia desse... Rapaz, a minha casa lá em Portugal era cheia de jogadores brasileiros. Eu acolhia todo mundo, o Casagrande não saía da minha casa. Tantos outros jogadores viviam ao redor da gente, porque a gente tinha um maior carinho. Família do interior, né? Sabe como é que é?
O Eloy, você faz o que na vida hoje, rapaz? Não me dá notícia, porque, olha, porque eu gosto muito de jogador velho e 90% tá pobre, porque não tem mais nada, porque não sei o quê, até campeão do mundo. Eu quero saber o que você faz na vida e como é que você tá de situação. Me permita perguntar isso. Tá, eu tive um grande prazer, o Milton, de encontrar 3 semanas atrás o Hércules Brito Ruas. Você sabe muito bem quem é. Campeão de 70, um dos ídolos, um grande jogador, aquele zagueiraço. E eu vi ele assim, tão humildezinho lá em Niterói, e o Gil, assim, esse povo da minha época. Então eu faço parte desse time de jogadores que tiveram uma história grande, mas que não sobreviveram a tantas mudanças de moedas, a tanta injustiça, a tanta coisa, e a carregar também por trás de nós uma família muito grande de ajudas. Então é lógico que hoje eu não tenho uma vida que eu gostaria de ter e que imaginei quando parasse. Hoje eu tenho 62 anos, levo uma vida simples e comum, mas eu moro no Rio de Janeiro, na cidade em que eu gosto e que sempre amei. Tenho uma família maravilhosa, todos os filhos encaminhados, filhos todos com saúde, sou adorado pela minha família, pelos meus amigos. Estou aqui exatamente nesse momento na praia com os meus amigos, jogando um futevôlei, dando trabalho para todos os meninos aqui com uma saúde invejável, mas eu tenho uma vida comum. Tenho lá meu apartamento, tenho lá meu carro, meus filhos estudam, assim, simples. Não tenho milhão, não tenho nada, e aliás, nunca tive. As pessoas imaginam, né? Poxa, o cara jogou da Europa. Não, jogamos, mas num tempo diferente, em que era mais vontade, mais amor e pouco dinheiro, não existia investimento no futebol, não existia patrocínio, não existia empresário, não existia nada, nós fazíamos tudo na raça, sozinhos, e você é preparado para jogar futebol, você não é preparado para administrar financeiramente, porque eu também quebraria se eu ouvisse meus amigos antigos que falavam para mim, Eloy, vamos investir em posto de gasolina, que é um grande negócio, todos eles quebraram. Eloy, vamos investir em apartamento, imóvel, todos eles quebraram. Por quê? Não por nossa causa, mas por causa de um país instável, que até hoje e que eu vejo grandes homens, grandes empresários, aqueles que não roubam, né, estarem quebrados hoje. Então não é vergonha nenhuma eu falar isso para você. Sou o Eloy Simples de Andradina e continuo o Eloy Simples do Rio de Janeiro. E vou te dar uma última informação, já que você citou meu grande amigo Hércules Brito Ruas, que mora na Ilha do Governador. Aqui eu nasci, daqui eu só saio morto e você enterrado aqui. Faz 10 anos que todo Natal do Hércules Brito Ruas é bancado pela Aurora. Aurora Alimentos, lá do Leomar Luiz Somenzi. A Aurora faz 10 anos que faz o Natal da família do Brito. E o Brito me ligou em Nova York no final do ano e falou: chegou aqui tudo. Muito obrigado, Milton Neves. Milton, sei, Milton. Milton, você sabe, Milton, que infelizmente um país nosso não dá segurança para ninguém. Poxa, no futebol não tem aposentadoria. Houve uma injustiça ao mesmo. Eu não sei nem se os jogadores de 70 continuam recebendo aqueles 5 mil reais que davam para eles. Porque eu vejo o Marco Antônio é meu amigo, lateral esquerdo, e tantos outros jogadores aí. A gente vê assim, eles na maior dificuldade. Não é vergonha para eles, nem falar isso. É porque não tem oportunidade. Hoje estão velhos. Os clubes não podem também pegar todos os jogadores, mas eu acho que pelo menos eles deveriam ajudar de uma forma digna para a pessoa não se sentir envergonhada, mas nem entrar no estádio nós entramos. Essa que é o que eu acho a maior injustiça. Eu, quando vou para o Porto, eu chego lá, eles anunciam, eu tenho uma cadeira para sentar, tenho o maior respeito, não pago nada. Aqui, nossa, aqui se eu não pagar para entrar, nem entro. Não, o Roberto Dinamite, a última vez que eu estive com ele foi num restaurante que parece que fechou aí, chamado Porcão. Eu jantei com ele, com a mulher dele, os filhos dele e tal. Eu estava também acompanhado com alguns colegas da emissora. E ele me contou o seguinte, que ele tinha voltado de Barcelona, porque é o seguinte, todo ano em que o Barcelona faz o aniversário, a festa, chama seus ex-jogadores. E ele jogou 3 meses lá e muito mal, tanto é que ele voltou pro Vasco e na estreia dele foi contra o Corinthians, ele encheu o goleiro Jairo do Corinthians de gols, o único do Corinthians foi do Sócrates. Exatamente, eu vi esse jogo. Então, ele não jogou nada lá, mas todo aniversário eles chamam o Roberto Dinamite com a esposa, primeira classe, hotel 5 estrelas e fica lá uma semana com a maior mordomia do mundo. Lá há gratidão, aqui não há. Pra você ver.
A diferença que é daqui. Então, mas viu, você dá um abraço no Brito o dia que ele aparecer aí, mas ele Nossa, tá... ele está com ele, sim. Ele tá velho, mas tá forte, porque é o melhor preparo físico da Copa de 70. Sabe quem tá jogando comigo também? O goleiro foi do Santos, do América. Ai, meu Deus, antigo. O País ou o Hernani? Isso, País. Ele joga comigo também. Pô, eu preciso de foto do País. Foto atual e tua também. Depois você não desliga que o Frankfurt vai pegar vai te dar o endereço, tudo direitinho. Manda sim. Eu quero pra botar na país, televisão, pra botar na televisão. Olha o Eloy como é que é, olha o Eloy como é que tá e tal. A peruca eu deixei no armário, né? Você tá careca? Era peruca, ninguém sabia. Não, você era cabeludinho, loiro e tal. Mas é o seguinte, a última vez que eu falei com o Brito, né, porque quando surgiu aquela informação que o Pelé só tinha um rim, Pelé levou muito murro na barriga esses anos todos, e ele tirou um rim há mais de 30 anos, 20 anos, e ninguém sabia. Aí eu falei pro Brito aqui na Rádio Bandeirantes ao vivo, falei, ô Brito, informação que eu tenho aqui que o Pelé perdeu um rim e tal, tanto que você bateu nele, na barriga dele. Aí ele falou, não foi eu não, foi o Fontana. Aquela época era muito desleais. Os zagueiros eram muito desleais. Tá doido. Agora, você falou do Marco Antônio, que é revelado pela Portuguesa Santista, o Marco Antônio Feliciano. A informação do Brito é que ele teve um AVC. Ele melhorou? Ele tá bem, sim. Uma vidinha simples, mas tá bem de saúde, sim, tá sim. Deu um abraço nele, porque ele era titular, mas acabou jogando o Everaldo. Meu caro Eloy, para terminar, mande um abraço para Vila Belmiro e para Rua Javari. Eu vou mandar um abraço primeiro para todos os meus amigos e inimigos de Andradina. Tô brincando, inimigos eu não tenho, né? Para o povo de Andradina lá, uma cidade maravilhosa, o pessoal de Araçatuba também. E, poxa, o pessoal da Vila mora no meu coração, da Javari. Parece que foi ontem que eu tinha o sonho de ganhar um motorrádio, que eu tinha o sonho de ganhar uma bola de prata, que eu tinha um sonho de jogar na Europa, e tudo se realizou graças a vocês, graças ao trabalho, graças às oportunidades que foram me dadas, e mais essa que você me deu aí. Olha, nós estamos falando aqui há algum tempo, e eu agradeço porque o seu programa é um programa que é ouvido no Brasil inteiro. Agradeço toda a sua equipe aí. Milton, estou aqui no Rio de Janeiro, vocês têm meu telefone, fique à vontade, foi o maior prazer. Ô Eloy, essa tua entrevista não morre aqui não, ela é eterna. Eu vou reprisar na madrugada de quarta para quinta-feiras, como sempre faço as entrevistas do domingo, na Bradesco Esportes FM nesta semana também. E vai para a tua página no que te levou do portal terceirotempo.com.br em áudios. Vou colocar essa entrevista lá, vai ficar para sempre, viu, Eloy? Amém, amém. Obrigado, Milton. Você sabe que esse onde anda, todos os meus amigos falam, Eloy, eu vi você no programa do Milton Neves, naquela página e tal. Isso mantém assim a gente, porque nós vivemos de reconhecimento, né? Nós acostumamos com isso. Então, quando a gente é lembrado, como você me lembrou agora, né? Me deu essa oportunidade, a gente fica muito feliz. Com certeza tem muitos amigos meus que estão ouvindo essa entrevista e que vão ligar para mim depois. E olha aqui, Milton, um abraço para toda a equipe. Só a última coisa em cima disso. Eu fico feliz de ler isso aqui porque é realmente emocionante. O Douglas do Bahia, do Santos, o Douglas Franklin diz aqui, estou ouvindo o Eloy. Milton Neves, definitivamente você é o pai do jogador de ontem. Ai, que bacana. Fiquei feliz Douglas, aqui com o Douglas. Me lembro muito bem, obrigado. Douglas e aquele outro centroavante que era do Bahia, que jogavam juntos. Beijoca? Picolé. O Picolé morreu, rapaz. É? Picolé jogou no Santos, no Bahia, o Picolé. Nós tivemos 3 Picolés, né? O do São Bento Sorocaba, que morreu também. Foi delegado de polícia, Dr. Geraldo Camargo. Tivemos o Picolé, que era do Noroeste, veio para o Palmeiras, ele é empresário de jogador hoje em Curitiba, e o Picolé do Santos, que faleceu. Começou com o Djalma Duarte, lá na Vila Belmiro, mas o Djalma Duarte também já faleceu. Um grande abraço para você e muito obrigado, viu? Obrigado, Milton. Felicidades aí, fica com Deus. Muito obrigado.